O relatório final do Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre o leilão do novo superterminal de contêineres no Porto de Santos conclui que as restrições adotadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e pelo Ministério de Portos e Aeroportos são ilegais. A gente conversa com Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, que está acompanhando toda essa história, Hittner, e explica exatamente o que significa essa manifestação do TCU. Seja bem-vindo e boa tarde novamente. Boa tarde de novo, Irajá. Boa tarde a todos. Irajá, o relatório do TCU, da área técnica ainda, sobre o leilão do Tecon Santos 10 é bastante crítico à restrição que foi adotada pela ANTAQ e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A gente teve acesso a esse documento e, sintetizando ali as conclusões, basicamente a área técnica do TCU ainda não é o voto do relator, ministro Antônio Anastasia, mas os auditores responsáveis pela análise técnica concluem que essas restrições são consideradas ilegais do ponto de vista deles. É preciso a gente lembrar que a ANTAQ e o Ministério de Portos e Aeroportos sugeriram um leilão em duas fases, em que, na primeira fase, todo mundo que já está presente de alguma forma no Porto de Santos, operando terminais de contêineres, não pode participar da disputa. Só em caso de não haver nenhuma proposta, aí sim, numa segunda fase, os atuais operadores, os incumbentes, poderiam entregar ofertas e, caso arrematem a concessão, precisariam se desfazer dos atuais ativos. O relatório do TCU, que ainda precisa de uma deliberação por parte do relator, ainda precisa haver um pronunciamento do Ministério Público de Contas também, ele diz o seguinte, sinteticamente, ele propõe uma determinação, e a determinação é de cumprimento obrigatório, para que seja adotado um leilão de fase única, sem restrição nenhuma de participação. Então, ali as empresas que já têm alguma operação, algum terminal de contêineres em Santos, ficariam liberadas de participar, isso numa determinação. E ainda uma recomendação. A recomendação não é de cumprimento obrigatório pelo poder público, mas a recomendação que é feita pela área técnica é de que seja revisitada ali uma cláusula que é um dispositivo que estabelece que só operadores que movimentem mais de 100 mil contêineres por ano possam participar. 100 mil contêineres é alguma coisa bastante baixa para os padrões desse superterminal. A gente está falando de um terminal de contêineres agora em Santos que terá capacidade, quando ele estiver pronto, para 3,5 milhões de contêineres, um investimento de quase 6 bilhões de reais, e que vai permitir ao Porto de Santos ampliar em 50% a capacidade de movimentação. O Porto hoje está muito perto da saturação, do esgotamento na capacidade de movimentar esse tipo de carga. Existem 3 terminais já operando, um da Santos Brasil, que é controlado pela francesa CMA-CGM, outro que é a BTP, controlada pela Maersk e pela MSC, 2 companhias de navegação, e um terceiro terminal que é da Dubai Ports, da DPW. Essas as companhias que, se adotadas as restrições impostas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários e endossadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, não poderiam participar, e o TCU está vindo, pelo menos na área técnica, com essa postura de dizer, olha, essas restrições são ilegais porque ferem, em tese, o princípio da isonomia, da ampla concorrência e da proporcionalidade nos remédios para remediar, né, ali, abusando do verbo, mas para remediar alguma eventual prática anticoncorrencial. O resumo do relatório é que, na visão do TCU, da área técnica, essas restrições foram adotadas sem fundamentação técnica suficiente, adequada, para comprovar que os riscos existem de fato e não são premissas ou riscos hipotéticos. E agora o que falta é um pronunciamento ainda do ministro relator, Antônio Anastasia, que depois vai colocar o seu voto em plenário para ser deliberado pelo plenário do tribunal.
e ainda uma manifestação do Ministério Público de Contas. É uma briga empresarial muito grande que tem movimentado muita gente. O governo de São Paulo, por meio de ofícios, já se pronunciou contra as regras sugeridas pela ANTAQ. Por sua vez, o Ministério de Portos e Aeroportos reiterou numa manifestação na sexta-feira que essa é a última oportunidade de se criar uma concorrência efetiva no Porto de Santos para o mercado de contêineres. Então, deixa claro que gostaria de seguir com essa modelagem de leilão em fase em duas fases. E é uma briga que tem movimentado consultorias econômicas, grandes escritórios de advocacia, lobbies empresariais, governos, né, porque o governo de São Paulo também se manifestou. O governo federal tenta fazer esse leilão até o final do ano, na segunda quinzena de dezembro. Com tanta disputa no meio, é um cronograma bastante desafiador. Mas justamente por isso o governo federal gostaria de encerrar esse assunto em 2025, porque sabe que se escorregar para 2026 é um calendário que corre risco justamente pela pressão política em cima do assunto. Irajá. Realmente, né, Ritina, não é nenhum assunto complicado, muita expectativa acerca da consolidação desses leilões e ainda bem que a gente conta com o Daniel Rittner para apurar, para explicar tudo para a gente aqui na nossa audiência no CNN Money. Muito obrigado, Rittner. Obrigado a você sempre. Até mais.